Olá meninas, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não vim aqui conversar com vocês, fazer uma live, bater papo um pouquinho, porque hoje eu fiz uns stories falando sobre mãe e é um assunto que mexe muito comigo, é um assunto que foi um dos primeiros passos que eu tomei coragem para iniciar o meu processo de autoconhecimento, foi através do meu relacionamento com a minha mãe. Eu já falei isso para vocês aqui, já comentei um pouquinho, mas hoje fazendo esses stories ali, e teve uma seguidora também que deixou uma mensagem para mim que me tocou muito, que mexeu muito, e eu resolvi bater papo aqui um pouquinho com vocês, falar desse feminino hoje que está tão ferido, que as mulheres às vezes pensam que o feminino é somente a gente se arrumar, a gente trabalhar a nossa autoestima, a gente tá bem, tá alegre, tá feliz, mas só que o feminino é muito mais profundo do que isso. O feminino vai muito mais além. Então é como eu falei nos stories hoje, a gente não consegue trabalhar o nosso feminino se a gente não der o primeiro passo, que é olhar para a nossa mãe. A nossa mãe foi a nossa primeira referência de feminino. A gente morou no útero dela meses. A gente começou a nossa vida lá. A gente se conectou com várias emoções dela lá no útero. A gente nasceu. Essa mãe talvez tenha amamentado, talvez não. Mas essa mãe, no nosso primeiro ano, a gente teve o contato direto, mais próximo, a gente dependeu dessa mãe para tudo. Obviamente que a gente não pode excluir o masculino, mas hoje eu quero focar e falar com vocês desse feminino. Então, olha quanto tempo dos primeiros, nos primeiros da formação, no início da nossa vida, olha o quanto de contato que a gente teve com a nossa mãe. Então, olha o quanto é importante para a gente poder se conectar com o nosso feminino, a gente olhar primeiro para ela. E como é difícil, muitas vezes, as mulheres ter essa visão com relação à mãe delas. Então eu entendo que muitas mulheres têm mães que são narcisistas, têm mães que culparam elas por não ter sucesso na vida, mães que às vezes agrediram. Então eu entendo que é um assunto muito delicado e nem todas as mulheres estão prontas para resolver isso apenas no stories, numa live. Então eu entendo tudo isso, mas ao mesmo tempo eu percebo o quanto é desafiador quando a gente começa a olhar para a nossa mãe. E aqui tá falando para vocês uma pessoa com experiência assim, ó, na raiz, assim, sabe? Então eu tive muito essa dificuldade e eu não conseguia ter essa clareza do quanto o meu feminino estava ferido, quanto o meu feminino estava machucado, quanto eu quis deixar essa mãe de lado e eu fui para a vida assim. Eu fui para minha vida adulta assim. E eu comecei a me dar conta disso quando o nosso relacionamento começou a ter muitas dificuldades. Aí eu comecei a entender o quanto eu tinha ido totalmente para essa energia masculina, o quanto eu tinha me colocado numa posição maior que ela, o quanto eu menosprezei a história dela, a força dela. Então, o quanto eu diminuí essa mãe e o quanto isso afetou, eu diria assim, ó, 90% no meu feminino, na minha vida adulta, em como eu via a vida, em como eu lidei com as minhas questões. Então, quando eu falo para vocês, nossa, eu quero começar, alguém me perguntou, como é que eu começo a olhar para o meu feminino? Começa olhando para a tua mãe. Como que é o relacionamento de vocês? Como que é a tua visão dela? Como que é a convivência de vocês? Eu jamais vou vir aqui ou falar para alguma paciente minha, dizer, tu tem que conviver com a tua mãe, tu tem que estar junto com ela, tu tem que morar com ela e tal. Eu jamais vou dizer isso, porque a mudança tem que acontecer no interno da gente. Então tem pessoas que não vão conseguir conviver junto com essa mãe. E a distância é necessária muitas vezes, para que a gente amadureça, para que a gente entenda. Mas o que tem que
mudar, e o que a gente precisa entender é que isso tem que mudar dentro da gente para que a gente tenha fluidez na vida. Uma mulher que tem dificuldade com a mãe, ela não consegue seguir. Toda a minha vida, eu não consegui dar passos para frente, porque eu praticamente fiquei grudada com a minha mãe, diminuindo ela, achando que ela era menor, achando que ela não tinha força, que ela não tinha capacidade, que ela era pequena. Então eu me coloquei numa posição de superioridade, achando que estava legal, achando que eu sabia o que era melhor para ela. Na minha cabeça, eu não tinha consciência, eu achava que eu estava ajudando. Só que eu não entendia o quanto isso estava atrapalhando a minha vida e a vida dela. O amor ficou completamente interrompido, porque ela queria me dar e eu achava que ela não tinha que me dar nada. Pelo contrário, eu que tinha que dar para ela, porque ela era incapaz, ela não queria, ela não ia ter condições de trabalhar, de viver a vida dela. E isso atrapalhou a vida dela e a minha vida. Eu custei para ir para a vida, porque eu não tinha essa força, eu não me conectava com o meu feminino, o meu masculino em alta, então eu achava que eu tinha razão. Masculina daqui para cima é mental, então eu sempre tinha razão, eu sempre estava certa. Ela queria às vezes me dar um conselho, eu não aceitava porque eu sabia mais. Então olha o quanto a gente se coloca em desequilíbrio nessas relações e a gente não consegue entender o quanto que isso nos atrapalha. Então as mulheres hoje estão muito magoadas, muito machucadas, e aí se fala muito em autoestima e eu acho legal, se fala muito em a gente cuidar do corpo, acho ótimo. Mas e o nosso feminino, as mulheres da nossa família, as crenças que a gente traz das mulheres da nossa família, as crenças que a gente talvez tenha internalizado até hoje, porque a gente viu a vida com o olhar da nossa mãe. Então, olha quantas coisas a gente vem trazendo, quantas coisas a gente vem carregando. E a gente acaba, meninas, assim, ó, é no financeiro, é nos relacionamentos, é em todas as áreas. Lembrando que eu tô falando aqui só do feminino. O masculino também é bom ter o masculino, a gente precisa ter as duas energias, equilibrar as duas, mas o feminino, nós mulheres, a gente precisa começar pelo feminino, pela nossa mãe. Então, assim, ó, se eu pudesse hoje dizer para vocês, iniciem seu processo de autoconhecimento, resgatem o seu feminino, comecem pela mãe. Comecem por essa visão da mãe. Não estou dizendo que amanhã, eu tenho que ir lá na casa da minha mãe, abraçar ela, beijar ela. Não, aqui no teu interno. Como é que tu enxerga ela? Como é que foi a história de vocês? Tem alguma mágoa ainda? Às vezes é alguma coisa que lá na infância, na tua adolescência, ela te falou e ficou e tu acha que esqueceu e não esqueceu. Então começa a refletir no teu cantinho ali. Feminino é isso. Feminino é a gente parar, se ouvir, sentir no silêncio. Como que foi essa relação de vocês? Como que foi lá na infância? Como que foi na adolescência? Fátima, a minha mãe já é falecida. Como é o meu caso, a minha mãe já faleceu. Então eu comecei esse processo enquanto ela ainda estava viva. Depois ela faleceu. Fátima, e agora? Eu continuo fazendo esse processo, porque está dentro de mim, está comigo. As crenças ainda estão comigo, a mágoa ainda está comigo. É um processo. Então, cada hora a gente trabalha uma coisa, avança em uma coisa. Então, é isso, é na gente. A gente tem que começar a mudar o nosso interno. Então, sentar num cantinho ali, sabe? Pensar como que é com a minha mãe. Depois, como que era com as minhas tias, com as mulheres, né, avós, como que era esse meu relacionamento com as mulheres. Eu sou de uma família que eu sou filha única e como eu sou gerente de uma loja, eu sou praticamente a primeira das mulheres da minha família que tem um cargo de liderança. E eu não entendi o quanto que isso era pesado para mim, porque eu queria pertencer. Então, para mim poder entender isso, eu tive que olhar para as mulheres da minha família, que eram mulheres que eram, né, da limpeza, da faxina. Ótimo, serviço normal como outro qualquer. Mas olha o quanto eu olhava para as mulheres da minha família e me sentia diferente. Me sentia pesado,
não conseguia fluir, sabe? Aquela coisa que parece que tá sempre fazendo alguma coisa errada, porque as mulheres da minha família, elas não tiveram isso. Então eu preciso olhar para isso, dar um lugar para isso e entender que sim, eu posso fazer diferente. Mas olha o quanto é importante a gente olhar para o feminino, olhar como que as mulheres da nossa família lidavam com o dinheiro, se tinha alguma escassez, se tinha alguma crença com relação ao dinheiro. Então, vai muito além. Isso que eu resolvi aqui abrir a live e falar com vocês é supérfluo. A gente trabalha isso na visão sistêmica ponto a ponto, porque nada é da noite para o dia, nada é da noite para o dia. Mas o primeiro passo é a gente tomar consciência quando alguém vem aqui, que nem eu estou vindo aqui, falando para vocês, abrindo um pouquinho da minha história, do que eu entendo, do que eu estudo, do que eu aplico. Então vocês já vão começar a ter uma consciência e começar a fazer essa reflexão. Como que é o relacionamento com a minha mãe? Como que é o relacionamento com as minhas tias, com as minhas primas, enfim, com as mulheres da minha família. Esse é o primeiro passo para a gente olhar para esse feminino, para a gente entender, sabe, o que essas mulheres passaram. E entender que a gente pode fazer diferente, mas a gente pode fazer diferente de um lugar onde a gente não diminua elas. Que nem essa seguidora falou. Quando ela visualizou a imagem da mãe dela, veio pena. Então, quando a gente fala em pena, eu tenho pena da pessoa. Quando a gente tem pena, é como se a gente tira, de maneira inconsciente, a gente estivesse tirando a dignidade daquela outra pessoa. É como se a gente visse aquela pessoa como pequena, como se essa pessoa não conseguisse resolver as coisas dela, como ela fosse incapaz. Imagina eu visualizar a imagem da minha mãe e sentir pena. Uma mulher forte, uma mulher que me trouxe a vida, que me criou, com todos os defeitos dela e tal. Mas imagina eu ter esse olhar para ela, um olhar de pena, que é o que essa seguidora falou. Aí imagina como que não tá a vida dela, como que não tá esse feminino. Como se eu olho para minha primeira referência de mãe, de feminino, com pena, então como que vai ser a minha vida? Então, meninas, é isso. Live rapidinha, queria falar, então estou aqui falando. Vou lá nos stories depois falar mais um pouquinho sobre isso. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, uma dica, alguma coisa, olhem para as mulheres da família de vocês. Internalizem isso. Se precisar escrever, escrevam. Então, nós mulheres, a gente precisa se unir mais. E quando a gente está muito no masculino, a gente acaba que não se une, sabe? A gente acha que uma é concorrente da outra, a gente acha que sempre a outra tá melhor que nós, e não. Cada uma sabe o calçado, né, que tá ali no seu pé. Então, cada uma sabe. Então, a gente sabe o que passou, o que não passou, o que aconteceu. Então, a gente tem que se auxiliar e trazer mais coisas à nossa consciência. Então, o sistêmico tá aí para isso, tá? Me coloco à disposição de vocês, tá? Acho que vou deixar salvo aqui. Eu faço tempo que não faço live, mas eu vou tentar deixar salvo aqui para vocês, tá? E se isso fizer sentido para alguma mulher que tu conhece, talvez esteja passando por alguma dificuldade, encaminha essa live, de repente pode ser útil, pode ser interessante para ela. A gente nunca sabe o que as pessoas do nosso lado estão passando, tá? Então vamos começar a resgatar esse feminino, vamos começar a entender como que funciona, para que a nossa vida tenha fluidez, para que a gente possa levar a vida com leveza. É um propósito que eu tenho desde acho que do ano passado, do retrasado também, que eu já comecei a ter essa leveza, que é a leveza do feminino, sabe? Porque a gente fica tão no mental, tão na correria, tão se comparando e esquece de cultivar esse feminino, né? De cultivar esse sentimento, de cultivar essa energia que está tão presente em nós, porque está aqui. O nosso feminino está aqui. Só que a gente talvez não esteja sabendo trabalhar ele da maneira correta, do jeito certo. Então convido vocês para fazer esse exercício. Ficar quietinho ali, num cantinho. Ver como que é o teu relacionamento com as mulheres da tua família. Ver como que tá a tua vida hoje também, sabe? Se tu não tá repetindo um padrão de alguma das mulheres da nossa família.
Outra hora eu faço uma live para falar do masculino. Pelo amor de Deus, não podemos excluir também o masculino, tá? Mas o meu objetivo aqui é falar do feminino hoje. Mas o masculino é tão importante quanto na visão sistêmica. Então, não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo hoje é falar do feminino, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído com vocês aqui. Se quiserem falar mais sobre isso, deixa aqui no comentário ou manda uma mensagem. Eu tenho muita coisa para falar sobre esse feminino aí. Numa live não dá, mas eu quero contribuir aqui com vocês, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus.